Nesse vídeo eu vou destrinchar um mito da motivação, por que a gente quer tanto ela, por que é tão difícil conseguir. Vou te dar todos os pontos-chave para construir uma boa base para uma rotina produtiva saudável e não louca. E de quebra, entendendo isso, você também vai entender quais são os pontos cruciais para combater a procrastinação. Vamos lá? Muito prazer, eu sou a Ana Clá, falo sobre organização, produtividade, dou umas dicas de estudo e saúde mental depois de ter passado 5 anos prestando vestibular para entrar na faculdade, que não é de medicina. Eu sou muito feliz hoje fazendo licenciatura em teatro, muito bem, obrigada. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Você passou 5 anos fazendo vestibular? Aham. Pra entrar em teatro? Aham. E dar dica de saúde mental? Brincadeiras à parte, vamos logo pro assunto do vídeo, que é o que interessa. Pra gente começar, para que a gente possa entender as dicas e recomendações, para que elas possam fazer sentido, a gente precisa primeiro entender que motivação é essa que a gente está buscando. Por que estamos buscando? Por que passamos horas e horas no YouTube procurando um vídeo, alguma coisa que nos dê alguma luz? Primeiro porque nós, seres humanos, somos seres preguiçosos. O que a gente mais quer fazer na vida é procrastinar. Só que a gente sabe que tem coisas que a gente tem que fazer, querendo ou não. Sem falar também nas vidas lindas e produtivas que a gente vê na internet e que, conscientemente ou não, a gente quer copiar. Só que na vida real sempre tem a grande vontade de procrastinar. E aí a gente pensa, pô, quando que eu não procrastino? Quando eu tô motivado? Então eu vou pro YouTube e pesquiso como ter motivação pra estudar, como ter motivação pra trabalhar, como ter motivação pra fazer atividade física. Só que aí que tá o problema, porque a gente pensa muito erroneamente de que a gente precisa ter a motivação pra daí fazer as coisas. A gente tende a pensar de que ela é a chave do sucesso pra produtividade. Só que ela não é. Ela é no máximo uma consequência da rotina produtiva. O quê? Mas o que é, então, se a motivação não é essa chave, o que é? Bom, eu já vou te contar, mas antes, eu queria primeiro responder uma outra pergunta também muito essencial para que a gente possa entender essa questão toda, por que ela não é essa chave? Existe uma teoria de um cara chamado Maslow que pode ser ilustrada por essa pirâmide aqui, também conhecida como a teoria das necessidades humanas. Ela estaria falando pra gente mais ou menos como funciona a nossa motivação. Que pra gente se sentir motivado, a gente teria que ir primeiro garantindo cada um desses estágios da nossa satisfação pessoal. Assim, não é minha intenção me aprofundar muito na teoria, até mesmo porque eu nem tenho propriedade pra isso. Mas eu quis trazer ela aqui mesmo assim, só na verdade pra ilustrar, pra ver se eu consigo clarificar pra vocês essa relação que existe entre motivação e bem-estar. Para que a gente se sinta motivado, a gente precisa estar bem, sabe? A gente precisa cuidar da gente. Ter uma rotina com, claro, as suas obrigações, seja de estudo, de trabalho ou o que for, mas também coisas que nos façam bem, que sejam importantes para a nossa saúde, tanto física quanto mental. Porque se a gente for parar para pensar no que é motivação de fato, é aquela vontade que vem de fazer uma determinada coisa, normalmente algo que você gosta, então tem um prazer envolvido ali na realização dessa ação. Você fica animado para fazer essa coisa justamente por conta desse prazer. Ou seja, no meu entendimento pelo menos, motivação tem a ver não só com o nosso bem-estar, mas também com a nossa libido, a libido de viver. Ela aparece quando a gente sente prazer em viver. Simples assim. E por isso ela é uma consequência e não uma causa. Ela é uma consequência da gente estar fazendo as coisas que a gente gosta, de estar cuidando da nossa saúde, de seguir fazendo as nossas obrigações e sentindo o alívio e a gratificação por ter concluído as tarefas. E você não precisa nem pode ficar esperando a motivação para fazer nada disso. Você precisa, na verdade, é de disciplina. A gente começou esse vídeo partindo do princípio de que a gente busca a motivação para fugir da procrastinação. Só que motivação, gente, tem mais a ver com conseguir um prazer, né? E a procrastinação com evitar a dor. Que a gente procrastina porque não quer fazer alguma determinada coisa, que chato, não sei o que e tal, então a gente está evitando essa dor. Só que cientificamente o ser humano ele é mais disposto para gastar energia em evitar uma dor do que para conseguir um prazer.
Por isso que a disciplina é tão primordial em qualquer rotina produtiva e motivada que você queira ter. A primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é que a ação precede a motivação. Vem antes da motivação. Você já parou pra reparar que você pode estar com a preguiça que for de ir na academia, por exemplo, mas se você trocar de roupa, saiu, fechou a porta, foi pro carro, pro ponto de ônibus, você não quer mais voltar. Dali, vambora, entendeu? Já tá no meio do caminho, vamos. Ter disciplina que vai ser a base pra você conseguir fazer as suas coisas e não a motivação. Uma das psicólogas que eu tive me contou e sempre me lembrava da historinha do ônibus, que é a seguinte: imagina que você é um motorista de ônibus. Aí, ao longo do caminho, alguns passageiros, eles vão entrando e eles vão te fazendo pedidos, né? Um pede pra você parar fora do ponto, outro pede pra você passar em tal rua, outro fica ali te cutucando, querendo bater um papo. E aí, se você atende os pedidos desses passageiros, você vai ficar bem com eles. Eles vão falar, pô, que motorista legal, bacana, né? E aí vai ficar tudo bem dentro do ônibus, não vai ter confusão nem nada, fica todo mundo feliz, uhul! Segue a vida. Só que enquanto isso, você tá se queimando lá na firma com o teu patrão que tá te falando, pô, cara, você não pode fazer isso, você não pode passar, você não pode parar fora do ponto, você tá desviando da rota, você não pode. Se você continuar assim, a gente, né, vai ter que te demitir. Então você volta no dia seguinte e fala que não dá, não pode. Que você não vai fazer o que eles querem. Só que eles não aceitam de boa. Eles começam a gritar, a fazer barraco. Pode até ser que ameaça de bater. Tem uns que são muito agressivos, tem uns que dão medo. Então talvez você ceda. Mas aí no dia seguinte você volta e fala não de novo. E no outro dia de novo. E de novo. E de novo. E quanto mais você conseguir se manter firme nesse posicionamento, menos esses passageiros voltam pro teu ônibus, porque eles começam a entender que você não vai ceder. Quanto mais disciplina você tiver, menos eles vão te incomodar. E se você não pegou ainda, na vida, nós somos o ônibus e os passageiros são os pensamentos. Chegou a hora de estudar, de lavar louça, de ir pra academia, aí vem aquele pensamento, ai que preguiça, ai que chato, ai só mais 5 minutinhos aqui no sofá. Respira fundo e deixa eles pra lá. Só vai. Só segue a rota. A rota, inclusive, é seu planejamento, que é crucial que você faça sempre, para que justamente nesses momentos você não precisa pensar muito. Só vai, só faz, só começa. Eu sei que é difícil, mas com o tempo fica mais fácil. Porque o nosso comportamento, nossos pensamentos e até sentimentos, eles são completamente Maria com as outras. A gente tende a repetir padrões. Então, se o meu comportamento é ficar sentada no sofá vendo Instagram durante 5 horas por dia, a tendência é que eu continue repetindo isso. Quanto mais eu faço, mais eu repito. Só que o mesmo vale para outros comportamentos, como sair do Instagram, trocar de roupa e ir para atividade física, como levantar do sofá e estudar, como desligar a TV e ir lavar a louça. Quanto mais eu faço, mais eu repito. E vai ficando automático, você não precisa mais de tanto esforço depois de um tempo, depois de ter dado já os primeiros passos. Mas detalhe, presta muita atenção. Eu não tô dizendo pra você sair fazendo tudo que nem louco, desesperado, sem descanso, como se fosse uma máquina. Não. Até porque, além disso ser humanamente impossível, não é nem um pouco saudável se cobrar isso. Pra tudo tem seu momento de trabalho e seu momento de descanso. E se você acha que não tem tempo, tá precisando reorganizar melhor esse planejamento aí. Pra tudo tem que ter um equilíbrio, né? Até porque o nosso objetivo é construir uma rotina produtiva, sim, mas também saudável. Mentalmente saudável, principalmente. Então, muito cuidado com a autocobrança. Lembre-se que você também merece descanso. Você precisa disso como qualquer outro ser humano. Combinado? Tem uma coisa que a gente precisa falar quando tá falando desses assuntos de motivação, produtividade, que é o monstro da procrastinação. Na verdade, não só falar, mas também aceitar. Eu vou voltar de novo no ponto de partida desse vídeo. Buscamos a motivação para fugir da procrastinação. A gente já entendeu que a motivação não vai ajudar a gente nisso, a disciplina vai. Só que ainda assim não é o suficiente. Por quê? Por causa dos exatos mesmos motivos que eu estava falando há 15 segundos atrás. Você não é uma máquina. A verdade é que não dá para fugir da procrastinação. Não enquanto formos humanos. E tá tudo bem, porque você não precisa ser produtivo o tempo todo. Por favor, não se culpe por isso, não se culpe por precisar descansar, não se culpe por, às vezes, procrastinar, porque a gente é humano, a gente não é perfeito. Às vezes a gente perde uma batalha ou outra pros nossos pensamentos,
sabe? Então, assim, não se culpe por isso, principalmente porque a culpa, ela é o maior combustível pra procrastinação. Tem um vídeo do Lucas Felp falando sobre isso, é um vídeo super fofo, rapidinho, tem menos de 4 minutos, que não é nada demais o que ele fala, mas quando eu vi a primeira vez eu fiquei assim, com aqueles quentinho no coração, sabe? Assim, que é o tipo de coisa que não é como se a gente não soubesse, assim, lá no fundo a gente sabe, só que ainda assim a gente precisa ouvir de outro alguém. É um amorzinho esse vídeo, eu adoro. Eu deixei ele salvo lá pra sempre que eu precisasse, eu assistia. Enfim, por isso que eu tô recomendando aqui pra vocês. Vou deixar o link na descrição. Mas isso foi só um adendo. Continuando essa questão da culpa. Quando a gente se sente culpado por não ter feito as coisas que deveríamos ter feito, a gente se sente mal. E aí a gente tem menos vontade ainda de fazer qualquer outra coisa. E o pior é que a culpa é um sentimento que nos consome de uma maneira, nos envenena e vai desgastando toda a nossa energia, o nosso gosto de viver. Ela desgasta justamente o que pra nós é o cerne da motivação, como a gente estava falando lá no início. Então é impossível se sentir motivado nesse cenário. Se você já tá num ciclo gigantesco de procrastinação, que é uma luz pra sair dele, eu vou te jogar uma boia. Duas, na verdade. Autoconhecimento e desapego. Você nem precisa ir muito fundo no autoconhecimento, nesse caso em específico, porque pra vida em geral, sempre recomendo que vá muito fundo, quanto mais fundo melhor. É só mesmo parar pra se perguntar, por que eu tô procrastinando? O que eu faço quando eu procrastino? Eu fico no Instagram, eu fico no TikTok? Quais são os gatilhos que me levam a procrastinar? São todas e quaisquer tarefas ou tem umas que eu procrastino mais do que outras? Quais são elas? O que tá tirando tanto a minha atenção assim? Se observa, fica atento ao teu comportamento, aos pensamentos que surgem ao longo da rotina, do dia, porque aí, com essas respostas, você começa a entender muito melhor como você funciona e daí pode criar estratégias que te ajudem a driblar essa preguiça toda e seguir firme com a tua disciplina. Por exemplo, se você sabe que no Instagram é onde você mais procrastina, então sempre que você estiver lá, já liga o sinal vermelho. Opa, quanto tempo que eu tô aqui, eu tô procrastinando, eu tô vendo alguma coisa importante, o que eu tô fazendo? Só fica atento. Quanto ao desapego, ele se relaciona diretamente com a culpa. Porque quando você tá lá se culpando, pensando, eu sou um bosta porque eu não fiz nada ontem, nem anteontem, então não vou fazer nada mesmo hoje, porque eu nunca consigo mesmo, eu não tenho disciplina mesmo. Não, esquece ontem, deixa pra lá. Sabe? Deixa o ontem ficar no ontem. Desapega, deixa 2 horas atrás ficarem 2 horas atrás. Agora você tem uma nova oportunidade e se perdoa. Eu vou falar de novo, você não é uma máquina, você é um ser humano. E sim, você procrastina porque procrastinar é humano. Não perde tempo e saúde mental chorando pelo leite derramado. Passou, acabou. Agora use esse momento para aprender. Observando as questões que eu falei agora no autoconhecimento, aproveita para se perceber, entender o que aconteceu e daí se aceitar. Tenha compaixão por si mesmo. Às vezes você só estava cansado, às vezes você tem milhões de coisas acontecendo na tua cabeça, na tua vida. Então, se entenda, se aceite e se perdoe. Beleza? Olha, esse assunto é muito mais vasto do que a gente pode falar apenas em um vídeo. Então, se tem algum ponto específico aqui que eu falei que você gostaria que eu aprofundasse mais no próximo vídeo, deixa aqui nos comentários. Se você quer, por exemplo, dicas de como fazer um bom planejamento, considerando uma rotina mais equilibrada, enfim, qualquer coisa, eu tô aqui à disposição, aqui e lá no Instagram também. Não esquece de curtir esse vídeo, por favor. E muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo no seu coração. Eu espero muito te ver de novo e até a próxima. Tchau!